Olá, eu me chamo Rafael e estou no estado do Rio Grande do Sul, um estado que fica ao sul do Brasil. Eu vou apresentar a vocês, então, o trabalho que foi submetido nesse evento. Ele chama Arena Escolar e Corpo LGBTQIA+, Giro Decolonial como Potência na Pesquisa Acadêmica. Essa escrita ela foi feita em conjunto com alguns integrantes do grupo de pesquisa Rizoma, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Então, essa escrita ela é organizada em três sessões. Então, a sessão 1 seria intitulada como Gênero e Sexualidades e Corpos LGBTQIA+, no Brasil. A segunda sessão, então, seria o Giro Decolonial, Torções e Negociações. E a terceira, então, seria Corpos, Corpos e Corpes, normatizar a conduta e resistir em arenas escolares. Então, inicialmente, a gente já traz um poema do Ribeiro, que vai falar sobre o olhar, né, de certa forma, de uma forma irônica, ah, que alguns ainda têm sobre o Brasil, né? Então, um olhar restrito, eu poderia dizer, de certa forma, né? Então, ele vai dizer assim, inicialmente, que um país de povo alegre, festeiro, que dribla todas as dificuldades com a célebre jeitinho, um país feliz. E mais, um povo que nunca enfrentou guerras, nem pestes, nem vulcões, nem terremotos, nem furacões, nem lutas fratísicas. E mais, um povo que convive em amenidade e cortesia, um povo prestativo, de coração bondoso, em que todas as cores e raças se misturam livremente, pois desconhece o preconceito racial, visto que aqui o preconceito é econômico. E mais, um povo de extraordinária masculinidade, capaz de, com instrumentos improvisados, tais como caixas de fósforos, corpos, pratos e latas velhas, fazer música que impressiona qualquer estrangeiro. Então, na seção 1, né, Gênero, Sexualidades e Corpos LGBTQIA+, no Brasil, a gente vai trazer, de certa forma, então, um pouquinho sobre como encaramos os corpos LGBTQIA+, no Brasil, né? Diga sobre a vivacidade da diversidade e capacidade de acolhimento de um povo, mas também demonstra o quanto precisaremos de outras referências epistêmicas, culturais, artísticas, sociais e políticas para olhar para nós mesmos, já que a LGBTfobia persiste e diz sobre a impossibilidade de viver com o outro, né? Estamos a tratar do país que segue sendo o mais violento para pessoas LGBTQIA+, em que sua operacionalização está respaldada por um consenso de modelo único e compulsório de família nuclear, heterossis-normativa e biparental. E tudo que foge à norma pode ser extinto, marginalizado, sendo acionados discursos morais, biológicos, religiosos e médicos. Esta norma heterossis, historicamente difundida, ganhou fôlego no Brasil, e no mundo como a seção de grupos e setores moralistas, operadores de narrativas anti-LGBTQIA+, e defensores da família, infância e dos bons costumes, né? O país, então, pintado de azul, verde e amarelo, diversidade e carnaval, também dribla o que ocorre diariamente através de silenciamentos e apagamentos sistêmicos de minorias, aqueles e aquelas que acabam arrastados para as margens da sociedade através de estratégias de invisibilidade. É no país da alegria que a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos. E então a seção 2, ela foi intitulada Giro Decolonial, Torções e Negociações, né? Então podemos pensar de articular o giro decolonial como possibilidade de olhar, sentir, mobilizar, porém em relação à pesquisa acadêmica, com o cotidiano social, cultural e político. Assim, diante desses movimentos, que embates travamos ao discutir cultura, gênero e sociedade, como nós negociamos com a pesquisa e com a heterocisnorma e como as políticas educativas. Convém demarcar que o rabiscar borrar dessa escrita não tem a pretensão de responder ou até mesmo demarcar com setas e caminhos a ser percorridos. Afinal, o questionamento suspenso neste percurso, tomado por bifurcações, intentam erodir, ruir, abalar as estruturas que pavimentam discursos e performatividades ancorados numa vontade de uma norma sistêmica. Então, a terceira e última sessão, ela foi intitulada Corpos, Corpos e Corpos, normatizar condutas e resistir em arenas escolares. Então, no espaço das visualidades e suas pulverizações cotidianas, as imagens se constituem enquanto materialidades ativas das relações com o espectador observador.
Então, tais construções imagéticas são instâncias consideráveis nas elaborações normativas em que os modos como o feminino e o masculino são representados, acreditando que isso determina a maneira de ser homem e mulher na sociedade, bem como a performatividade que cada corpo deverá assumir correspondendo ao que se espera dele, né? É na maquinaria de produção de subjetividades e de performatividades dos corpos e corpas é possível observar o território escolar, alguns endereçamentos objetivos, o estojo do super-herói, a mochila da princesa, a letra bonita, os brinquedos, o corpo que pode suar no recreio, etc. Ousamos dizer que as imagens que estampam as mais diversas superfícies curriculares educativas não são neutras, imparciais, ou seja, elas assumem discursos e requerem condutas. Assim, é diante das vias imagéticas e discursivas que os corpos e corpas também se constituem e são afetados, gerenciados pelo corpo-norma, que assume uma representação imagética ocidental, branca, cis-hétero, adulta e sem deficiência. Então, de mais a mais, os corpos, corpos e corpos rabiscam e rasuram noções povoadas como únicas verdades, as quais são nutridas por veias neoconservadoras, reacionárias, religiosas, moralistas, políticas, culturais, etc., que ainda encontram meios de desaguar na cultura contemporânea. Isso posto, os corpos LGBTQIA+, não são uma alternativa para reiterar o imaginário de povo alegre, festeiro e que dribla o sistema como um jeitinho brasileiro, como descrito no início desse texto. Mas talvez esses corpos são parte da própria pulsão do giro decolonial necessário. Então, foi esses recortes que a gente conseguiu fazer para apresentar nesse momento, e essas são as referências que aparecem, então, nesse material montado para vocês. Obrigado.